Olá, sejam bem-vindos ao nosso Boletim Express e que alegria, o primeiro Boletim Express da temporada regular da Fórmula 1. Sim, senhores, já começamos, hoje já tivemos o primeiro e segundo treino livre e Débora, a gente viu algumas coisas diferentes ali, hein? Foi bem interessante esse primeiro dia, né? Mas, bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês aí do que rolou nesse primeiro treino livre, que foi bem agitado, né? Eu gostei desse formato de 1 hora aí que eles adotaram para o primeiro e para o segundo treino livre. Exato, a gente viu muita movimentação, carros na pista a todo momento, porque com essa redução do tempo, aqueles minutos que ficavam ali jogados, que as equipes não entravam em pista, realmente não estão mais presentes, então foi muito bacana. Mas, Débora, eu acho que o que marcou mesmo foi Max Verstappen liderando de ponta a ponta os dois treinos. Ponta a ponta ou não, né? Mas fazendo ali a liderança, o comboio rumo ao título que ele tanto almeja. Bom, o Max ele liderou as 2 sessões de treinos livres, mas eu acho que não foi tão fácil assim para ele, não. A gente teve uma disputa ali com a Mercedes, né? Tanto com o Hamilton quanto com o Bottas, tentando brigar ali por essa primeira posição, em voltas bem rápidas, o pessoal fazendo um bom trabalho e já mostrou aquela coisa, né? Que talvez deve ter sido blefe mesmo da Mercedes, ou se ela tinha algum problema ali na pré-temporada, eles conseguiram resolver nesses 10 dias aí em que teve entre a pré-temporada e o começo das atividades do primeiro grande prêmio, né? Mas, assim, carro sempre na pista, o pessoal testando volta rápida, a Mercedes andando bem, mas eu acho que a grande surpresa do dia é a McLaren, né? Que tá ali também entre esses primeiros colocados. Lando Norris conseguiu um terceiro lugar no primeiro treino e depois um segundo lugar nesse segundo treino livre. Foi um bom desempenho dele também. O Daniel Ricciardo, acho que ele ainda está se acostumando com o carro, mas de qualquer forma também foi bem nas sessões. E acho que é aquela coisa, né? A gente queria ver o quanto que o desempenho da McLaren estava bom. Esse começo parece ser bem interessante. E vamos torcer aí para que seja um ano bem disputado, né? Isso que é interessante, bem disputado, porque está muito mexido. A gente hoje não vai falar diretamente primeiro, depois segundo, a gente vai falar um resumão de tudo, mas o que foi interessante que a gente viu foi exatamente equipes que estavam bem lá para trás, conseguindo colocar pelo menos um carro ali à frente, que é o caso do Carlos Sainz com a Ferrari, que conseguiu ali no final do segundo treino livre colocar a sua Ferrari entre os 5 primeiros, então já é uma boa surpresa, já é uma grata surpresa. O Tsunoda já colocando o carro dele ali um pouco mais à frente do Gasly, também é algo interessante, mas é lógico, são os 2 primeiros treinos livres, tem muito do que é resquício, do que eles aprimoraram do carro entre os treinos, né, da pré-temporada e esse GP do Bahrein. Então, muita coisa que a gente viu hoje é realmente esse acerto, né, Débora? O pessoal, a gente tem que lembrar que, apesar de ser praticamente uma pouca diferença, né, dos 2 GPs que a gente teve disputado no Sakir, e aí depois a pré-temporada e agora o primeiro GP, ainda tem muita coisa para poder ser ajustada, né? Os carros ainda estão passando por acho que as equipes, né, estão passando pelo processo de adaptação ainda, entendendo o que foi mudado. O próprio Toto Wolff falou, né, que eles tiveram mudanças importantes. Tá tendo uma diferença dos carros com um rack mais alto pro rack mais baixo. A Mercedes, ela acha que ela tá com algum problema nesse sentido, assim, que talvez eles não tenham conseguido recuperar toda a potência deles, que eles perderam no ano passado, então por isso a Red Bull talvez tenha conseguido trabalhar melhor com o carro e se aproximado da Mercedes. E aí a gente tem essa dualidade aí desse pessoal trabalhando em coisas diferentes e ainda tentando entender como é que os carros estão funcionando, né? A gente viu a Alpine ali abaixo dos 10 nas 2 sessões, que é algo que às vezes pode até preocupar, porque eles tiveram uma boa temporada em 2020, né? Mas é um carro que eles também acabaram mudando muita coisa, né? Tipo, aquela parte alta do carro, aquilo pode ter mudado o centro de gravidade deles e isso pode influenciar no desempenho deles. Mas ainda assim, como eu estava conversando lá com a Rafa, ela até me perguntou, né, se eu tinha sentido isso, também a Rafa do Garota da F1, que parecia que eles ainda estavam, algumas equipes estão com aqueles resquícios de pré-temporada, sabe? Ainda analisando algumas coisas,
diferente de outras que já estão partindo para a volta rápida, se concentrando mais nesse fim de semana, né? Então acho que ainda tem muita coisa que vai acontecer. Se sexta-feira ainda não é definitiva, né? A gente não pode bater o martelo também que a Red Bull vai liderar tudo nesse fim de semana, mas eles parecem que estão rápidos, e esse meio de pelotão aí tá bem competitivo, uma mistura, né? Você falou do Carlos Sainz ali entre os 5 primeiros, a gente teve o Charles Leclerc terminando em 12º, então a gente vê a diferença que tá tendo entre pilotos de uma mesma equipe e um grid muito misturado. Seria o ideal, né, que a gente tivesse um grid realmente muito misturado com os pilotos tirando o melhor dos seus equipamentos, cada um fazendo o melhor possível com o seu carro e ainda assim ter uma boa competitividade, mas ainda não é o que vai determinar, né? A gente vai ter que aguardar o sábado para poder ver o terceiro treino livre, que é onde eles já começam a entregar algo a mais, que eles já estão ali trabalhando volta rápida, porque logo depois já tem a classificação. Esse é um bom parâmetro aí para o pessoal entender o que foi esse primeiro dia. Eu vi muito disso mesmo que a gente pontuou, que acho que a McLaren e a Red Bull eram as únicas que estavam ali realmente já com o carro pronto, mas aí a gente tem só o Max Verstappen e o Lando Norris tendo destaque, enquanto que o Richard e o Pérez estavam bem para trás. Então, eu também estou tendo essa sensação de que eles estão fazendo um ajuste fino do que eles apuraram na pré-temporada, então ainda é capaz que esse GP do Bahrein não reflita exatamente o que a gente vai começar a ver a partir do GP de Imola. Acho que a partir do GP de Imola, que é o novo início, né, da fase europeia, a gente tinha o início da fase europeia antes por Barcelona, agora vai ser no GP de Imola. Não é GP de Imola, né, é GP Emília-Romagna, feita na Itália, então é um nome bem comprido, mas eu vou ficar chamando de GP de Imola, que é mais curtinho. Então vamos aguardar. Amanhã, treino classificatório, mas antes teremos o terceiro treino livre, onde que pode ser que a gente comece a ver também um pouco mais de avanço de algumas equipes. Mas, Débora, para amanhã, o que você aguarda ver na pista? Olha, eu quero entender se a Red Bull está realmente muito forte, assim, se ela vai conseguir pelo menos dominar essa classificação. Então, a gente ainda vai ter, acho que, uma diferença, né, entre os pilotos que estão chegando nas suas equipes agora. Então, provavelmente, eles vão acabar sendo superados pelos pilotos que já estão no time. Afinal, o Lando Norris já está mais acostumado com o carro do que o Daniel Ricciardo, apesar da gente saber de todo o potencial do Daniel Ricciardo. A gente teve também, durante esses treinos livres, o Ocon superando o Fernando Alonso, que eu acho que também é algo que era esperado. Mas acho que a curiosidade está com esse pessoal aí que está andando na frente, né? Red Bull, McLaren e a Mercedes. A gente quer ver o quanto que esse pessoal está embolado. E a gente também viu uma queda, talvez, assim, de resultado na Aston Martin, né? Eles estão andando ali ainda entre os 10, mas mais abaixo do que esse pessoal. Tem que observar, sabe? Porque parece que também eles não podem ter caído tanto, assim, né? De desempenho, de ter perdido muito espaço. Eu acredito que a coisa ali deve estar bem mais embolado mesmo. Vamos aguardar, mas a minha expectativa é com a Red Bull. Bom, então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal do Boletim do Paddock, dar seu like, verifique a possibilidade de se tornar membro do Boletim do Paddock. Aqui embaixo, mais abaixo da Débora, tem o botão de se tornar membro. Verifique que você tem benefícios ao se tornar membro do Boletim do Paddock. Lembrando que nossas lives são as terças e quintas. As quarta-feiras, quem sabe, né? Pode rolar uma livezinha aí, um encontrinho nosso, quem sabe. Mas você pode se tornar um membro do Boletim do Paddock e acompanhar mais de perto os nossos trabalhos. Bom, fiquem com a gente nesses dias de GP. Acompanhem os nossos textos, que vai estar tudo mais detalhado por lá. Tudo que aconteceu, então vocês podem acompanhar. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.